Queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu quero aqui nesta oportunidade propor um tema bastante polêmico. E nosso tema é esse aqui. É possível haver um portal para a eternidade na Bíblia? Ler na Bíblia e entender que ali é um portal por onde todos os mortais vão passar? Muito bem, é exatamente sobre isso que quero falar com vocês nesta oportunidade, nesse vídeo. Eu quero chamá-los para a leitura da palavra de Deus no capítulo 16 do Evangelho de São Lucas, no versículo 19 até o versículo 31, que diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com a migalha que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que morreu o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que, se os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, tampouco os de lá passar para cá. E disse: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Eu sou o pastor Oliveira, com a missão de ensinar a palavra de Deus, e vou aqui fazer alguns comentários sobre esta leitura que acabei de fazer e apresentar para você 5 sentidos da alma que serão atormentados no inferno. E também mostrar para você esse texto das Escrituras como um portal para a eternidade, que mostra que há uma entrada e 2 caminhos. Uma entrada na eternidade e 2 caminhos. Quero que você preste bem atenção nisso. Um caminho é subindo e o outro é descendo. Mas todas as pessoas que entram para a eternidade por esse portal chamado morte, eles hão de trilhar um desses 2 caminhos. E a grande pergunta que eu faço para todos nós aqui, inclusive para você que está aí assistindo esse vídeo, é: qual desses 2 caminhos, com certeza, você vai trilhar? Algumas pessoas possuídas por pensamento positivo poderá dizer assim: não, eu vou subir. Mas está praticando obras pesadas que os levam para baixo. Então, é exatamente esse é o perigo do engano, das pessoas que se enganam.
Veja que o homem do texto que acabei de ler, ele estava enganado ainda depois de ter visto todas aquelas coisas na eternidade, ele estava enganado. E esse texto é a narrativa de uma verdade narrada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele diz: havia um homem rico, do verbo haver, né? Que indica existência, que indica que houve alguém ali que vivia nessas condições, as quais ele relatou nesse texto. Então eu quero que você preste atenção agora, porque a morte vai abrir o portal da eternidade para todos os homens da face da terra. A morte vai abrir esse portal. E são muito poucas pessoas que foram até lá, viram e voltaram. Não são muitos. Essas pessoas atendem a um propósito de Deus para aqueles que ficaram na terra. Então, esses que atendem esse propósito de Deus, que voltam para cá, eles voltam, mas a morte deles não é consumada. É uma experiência quase morte no hospital, em algum momento da vida que a pessoa passa por isso, mas morreu, foi sepultado, não tem mais retorno. A alma não volta mais. Então eu convido você agora para essa caminhada que vamos fazer aqui agora, nessa entrada para a eternidade. O Senhor Jesus começa fazendo a narrativa de um homem rico que se vestia com as melhores roupas de grife, as roupas mais caras da sua época, eram as roupas com as quais ele se ornamentava, ele se vestia. E na porta dele, na calçada da rua, havia um mendigo ali, cheio de chagas, leproso, passando fome, passando frio, passando necessidade. E esse homem rico, todos os dias, passava pela porta da sua casa, entrando e saindo, e via, com certeza, esse mendigo na sua porta. Só que o tal homem nunca parou para pensar, para dar alguma coisa para aquele pobre comer. Ele não se preocupou com aquele pobre. Ele simplesmente passava, levantava a cabeça, ia embora, como muita gente hoje em dia faz quando vê uma pessoa pobre, tem até nojo dela. Lá um certo dia, o Lázaro morreu. A morte veio para ele. E o que aconteceu com ele? Com certeza ele era um homem servo de Deus, um homem temente a Deus, um homem que servia a Deus. Então vieram os anjos e levaram ele para o seio de Abraão, para o paraíso, para um lugar de descanso, de repouso, de conforto, de paz eterna. Mas aconteceu também que imediatamente o rico morreu. Morreu também o rico, queridos. Olha que informação importante para a gente aprender aqui. Só que enquanto o mendigo foi levado pelos anjos, o texto diz que o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E quanto ao rico, diz apenas que ele foi sepultado. Depois, a próxima cena que acontece com esse mendigo, ele já está num lugar chamado Hades, que é um lugar onde estão os mortos aguardando o julgamento do juízo final. Ele ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e viu Lázaro no seu seio. E ele se maravilhou com aquilo. Ele ficou maravilhado com aquilo. Então aqui ele sofreu o primeiro tormento da sua alma, sendo queimado. Ele levanta os olhos e vê Lázaro naquela situação de repouso. Olha que a situação inverteu para esses dois homens. A palavra do Senhor diz assim: ai de vós que rides, porque haveis de chorar.
E diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, o primeiro tormento da sua alma é a visão. Ele é atormentado pela visão que ele vê. A situação em que ele vivia e agora a situação em que ele está vivendo agora. Que ironia do destino! O que a sorte fez com esse homem? Toda a sua riqueza ficou em cima da terra e ele não levou nada para onde ele foi. Então, ele vai sofrer agora o segundo tormento. O primeiro sentido é a visão, o segundo é o paladar. Veja, a sua alma, ela está totalmente consciente, plenamente ativa. E ele está sentindo o calor das chamas, o fogo lhe queimando, e ele clama para que Lázaro molhe a ponta do dedo num copo de água e venha refrescar a língua. Meus queridos, eu quero perguntar a você, o que é que você faz num dia de sol quente, com o dedo molhado de água na sua língua? Pode ser que alguém queira dizer que esta água não é a água H2O, pode ser que seja a água da vida. Bom, tudo bem, que seja, mas é a ponta de um dedo. E ele estava clamando e pedindo. Então, o seu segundo tormento atinge o seu paladar. E qual que é o terceiro tormento desse homem? Nos 5 sentidos da sua alma. É a pele, é o tato, onde ele sente o fogo lhe queimar. Preste atenção nisso. Não deixe passar desapercebido. A maioria das pessoas não vão chegar no final desse vídeo, porque a maioria das pessoas só vê 5 ou 6 minutos e depois já sai e vai para outro lugar procurando foto para ver. A maioria das pessoas querem coisas que lhe dêem um prazer momentâneo, mas não querem parar para pensar no que pode acontecer na sua vida depois que passar esse portal e esses 2 caminhos se puser diante da sua visão. Veja que Abraão disse: filho, lembra-te. Olha, a memória é ativada. Aqui Deus está ativando a memória daquela alma para se lembrar de todos os bens que desfrutou e de todos os momentos que negligenciou a palavra de Deus ou alguma oportunidade que teve. E Abraão prossegue, verso 26. Ele diz: além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Mas ele insistiu e disse: eu rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho ainda 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Agora, olha o quarto sentido sendo atormentado. A sua consciência. Diz que a consciência é o juiz do homem. O homem não consegue se livrar da sua consciência. Onde quer que ele esteja, a sua consciência estará com ele. A sua consciência o acompanhará, o seguirá, para que ele experimente, né, as coisas que ele já fez na sua vida. Então Abraão lhe dá uma resposta no verso 29, e diz assim: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Lucas 16, do 26 ao 29. Agora, pense bem, para as pessoas que não têm paciência para ouvir a palavra de Deus, né? Ficam afadigadas, nervosas para ouvir a palavra de Deus, mas um dia vai escutar uma palavra dessa. No verso 30, ele faz mais um clamor e diz assim: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosses ter com eles, arrepender-se-iam.
Perceba que aqui ele já está lá na eternidade, já está experimentando tudo quanto ele ouviu falar quando estava no mundo, na terra, mas ainda está sendo enganado. Ele ainda está no engano, pensando que os mortos vão voltar da sua sepultura e vão lá dar testemunho para a sua família, a fim de que a sua família não pereça. Então Abraão diz para ele assim: eles têm lá Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a Bíblia. Eles têm a Bíblia. Novo e Velho Testamento. Tem o testemunho das Escrituras. Tem as igrejas de portas abertas, pregando a palavra de Deus, mas eles não querem. Então deve se preparar para esse portal. Porque a qualquer momento esse portal vai se abrir para um de nós. Porém, Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Encerrou a questão. Acabaram-se os argumentos. Não há mais apelação. Está determinado a sentença e o réu vai cumprir a sua sentença durante toda a eternidade após ter passado por esse portal, ou vai receber a sua recompensa por toda a eternidade, por ter servido o Senhor aqui na terra, por ter padecido por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, agora vamos concluir com o quinto tormento da alma, o quinto sentido da alma sendo atormentado. Está em Lucas 16, está em Mateus 8, versículo 12, que diz assim: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, o que é esses 5 tormentos? Diz respeito a quê? A audição, gritos, choros, pavores, medo, tudo quanto você pode imaginar de horror vai estar acontecendo ali, entrando pelos seus ouvidos. O ranger de dentes é coisa horrível. Quando a angústia é muito grande, a pessoa range os dentes sem saber, sem sentir, sem perceber. Então, esta é a proposta. Quando Abraão disse: lembra-te de que tivestes os teus bens em tua vida, Deus estava ativando a consciência daquele homem para manifestar ao condenado a justiça de Deus pela condenação que ele estava sofrendo. Era justo ele estar sofrendo essa condenação, porque ele desperdiçou a oportunidade que teve durante o tempo da sua vida terrena. Agora perceba que até diante desta realidade, eu repito, ele ainda era vítima de um engano terrível, ainda queria ouvir a voz dos mortos para levar uma mensagem para a sua família. O que ele estava pedindo ali? Ele estava pedindo ali uma sessão de espiritismo, tá? Ele estava pedindo ali para um morto vir e falar na boca de um vivo, mas não lhe foi concedido, porque as pessoas que fazem isso não terão parte no reino de Deus, não herdarão a vida eterna. Se não se arrependerem em tempo, não herdarão a vida eterna. Muito bem, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Quero pedir a você que compartilhe esse vídeo, deixe o seu like para nos ajudar a continuar distribuindo a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, quando Deus nos permitir.